mim, o sistema de educação no Brasil é totalmente falido. As pessoas, a comunidade, a sociedade dá muito valor em investir em educação na hora da faculdade, né? Ou na hora do colegial para prestar Exato. um bom vestibular. Mas ninguém vê que a hora do investimento real tem que ser Agora. na primeira infância, que não é só ficar lá brincando, né? É Por o que que eu vou investimento pagar real que caro tem, para a o criança pesado tem brincar? que ser na infância, É numa boa quando você tem escola. o maior retorno. Isso é o Exato. trabalho Tem do James Heckler. pesquisas, Exato, é exato. 1 para 7. Cada real, cada dólar que você investe na primeira infância em termos de intervenções educacionais vai te retornar vezes 7 a 10 no curso da sua vida. Não existe nenhum outro momento da vida que você tenha esse tipo de retorno, né? Isso, assim, é um trabalho econômico mesmo, não é um achismo nem nada, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Então, daí vem a importância disso ser também uma política pública. Sim. Eu sou um pouco mais radical nesse tema educação. Para mim, o sistema de educação no Brasil é totalmente falido, Tá certo. né? Tá certo. Eu tenho essa percepção de que as pessoas não aprendem, né? Eu falo porque, assim, eu sempre estudei em escola pública e eu sempre tive como base amigos que estudavam em escola particular, que em tese era para eles terem muito mais conhecimento que eu e não tinham, né? Então você vê que é do próprio aluno fazer a coisa Exato. acontecer, né? Mas a partir do momento que existe uma cultura de que uma criança ela só vai ser desenvolvida quando ela entra no pré, podemos dizer assim, e esquece essa fase, porque nem eu sabia, né? Tanto que quando a gente teve filho, a gente falou, vamos colocar na escolinha com 2 anos de idade. Depois, por uma necessidade, a gente decidiu com 8 meses colocar. A gente fala, que bom que a gente colocou com 8 meses, porque a gente vê a importância. Então, acho que falta informação, né? Calma. Dessa, principalmente essa etapa do 0 aos 6, Seis. 7 Primeira anos infância. aí, a importância que isso tem para a vida, né? Se as pessoas tivessem mais conhecimento sobre isso, talvez iria existir aquilo que você falou. A sociedade cobrar uma educação melhor, cobrar das escolas as melhorias, né, necessárias, porque é muito frustrante, apesar desse podcast falar sobre empreendedorismo e carreiras, né, mas eu quis trazer esse tema porque para mim não tem nada mais frustrante do que uma pessoa ela fazer o que ela não gosta, Nossa, exato. né? Até foi muito interessante teve um vídeo no, acho que foi no TikTok que eu vi, que falava assim, se todas as profissões no mundo ganhassem o mesmo salário, o que que você gostaria de Uhum. ser? E as respostas eram sempre muito diferentes daquilo que ela realmente é. Então você vê que muitas pessoas carregam uma certa frustração porque escolheram as suas carreiras em cima de salários ou até um teste vocacional que a própria criança não descobriu isso ao longo da sua infância, da sua adolescência, ela não foi colocada à prova em determinadas situações, né? Então, e eu acho isso importante, ou às vezes direcionamento dos pais, eu falo porque eu vim de uma família que tentou direcionar minha carreira, Claro. né? E eu tive que lutar muito para ir dentro daquilo que eu realmente queria, e não em cima do que a família gostaria que fosse. Então, eu acho que esse tema educação é muito importante a gente trazer essa reflexão para a sociedade, principalmente para os pais, né, que muitas vezes erram tentando acertar, mas Uhum. fazer uma reflexão, né, que às vezes o fato de você querer acertar demais, às vezes você pode até estar prejudicando ao invés de ajudar. Então, e a escola também tem que ser vista como algo muito importante essa relação, e é uma das coisas que eu acho muito interessante na nossa escola, essa relação pais e escola que é muito aberta. Porque não adianta a escola, como muitas aí, fala assim, é assim, ponto, acabou, o pai tentar argumentar alguma coisa, e a gente sabe que escolas grandes é difícil você mudar alguma coisa, não é por causa de um que você vai mudar uma filosofia, não dá para você agradar todo mundo. Mas eu acho que é importante a construção e as Como melhorias uma sendo comunidade. realizadas no dia a dia como uma comunidade. Sim, a gente tá junto, Hum. né? Porque a gente tem que estar alinhado. É uma criança, ela precisa sentir esse alinhamento da comunicação que está chegando para ela. Então, e olha, gente, eu fico muito, muito feliz de ouvir isso, porque vocês imaginam, né? É uma comunidade relativamente grande de pais, são culturas familiares diferentes, às vezes demandas diferentes, mas isso tudo tem que vir para enriquecer, né? Então, ouvir, às vezes a gente consegue acolher imediatamente, às vezes não, mas é importante a gente ter essa troca, porque o mundo está mudando, né? E as necessidades estão mudando, e como você disse, será que vestibular é realmente
o que vai acontecer com os nossos filhos daqui a 15 anos? Será que eles vão querer? Será que isso faz tanta diferença? Gente, praticamente todo mundo que eu conheço mudou de carreira durante o percurso, por causa do que aconteceu com você, né? Família puxa para um lado, ou a pessoa não sabe o que escolher. Então, a cultura familiar junto com a cultura escolar, a gente passar essa mesma mensagem, ser relativamente consistente no que chega na criança, é muito importante. Fico muito feliz. E você vê que adultos, né? Eu sempre penso, quando eu estou educando, eu quero um adulto obediente ou um adulto respeitoso? Eu quero um adulto respeitoso, curioso e um pouco desobediente, como a Mari, porque a Mari viu esse sistema escolar e falou o quê? Não serve para mim, vou fazer a minha, né? Então esse é o fruto da gente ter adultos críticos, desobedientes um pouquinho Sim, e sim. falam, não, isso não serve para mim, vou fazer. Questionadores, né? Questionadores e Sim. abrir uma escola, que é A parte de árduo, né? inovação Mas também, né? sim, Até porque se empreender. você não tiver essas características, dificilmente você vai assumir papéis importantes dentro da sociedade também, se você não tiver Vai ter iniciativa. passivo sempre, Exato, né? exato. Sim. Exatamente. Até politicamente falando, Com né? As certeza. pessoas se imporem mais também, Com né? certeza. E é isso que eu acho que falta, mobilização, porque todo mundo quer a mesma coisa. Uhum. Todos os pais querem uma boa educação, querem os filhos bem-sucedidos. Então, vamos discutir o processo. Acho que Exato. está faltando discutir mais esse processo de como nós vamos fazer as coisas, né? Exato. Então, precisa ter influência tanto do poder público, como nós que levamos a comunicação, né, para a sociedade, porque precisa dessa reflexão. Eu sei que a gente não vai mudar o mundo, mas se a gente conseguir colocar na cabeça de poucas pessoas que sejam, eu acho que já é uma grandiosidade, né? E eu me lembro uma vez que a Ariane chegou em casa e ela comentou que ela estava extremamente encantada com a forma que se ensina matemática no método Montessori. E ao mesmo tempo eu tive um convidado aqui que falou que o Brasil é um dos piores do ranking mundial em matemática. E tudo na vida é matemática. Tudo na vida é matemática. Principalmente no empreendedorismo, sem Sim. matemática não existe, né? Então, assim, puxa, que legal. Se tem formas mais simples de aprender, por que não adotar? Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte: existem barreiras ou conflitos para se ter uma discussão entre as escolas tradicionais, o montessoriano, ou você vê que já há uma abertura de trazer talvez uma mescla, como a gente já vê em algumas escolas tentando mesclar conceitos? Como que você vê isso? Existe o Montessori Inspired, né? Eu acho que existe uma abertura, mas o que é importante? Primeiro, é uma questão de entendimento. Por que que você ficou tão encantada? Porque conversou com teu cérebro de menina, de criança. Você olhou lá para trás e falou: Poxa, se tivesse sido dessa forma, eu teria entendido, teria sido legal. O que é uma coisa que a criança acha legal, interessante? É quando ela entende. Mas para ela entender, você precisa respeitar as formas de aprendizado natural e fisiológico do cérebro, né? Então, os materiais que você vê dentro da sala Montessori, eles foram concebidos segundo essa premissa. Eles foram testados. Não veio da minha cabeça, eles foram testados. A gente observa onde a criança busca, o que ajuda ela a organizar esse pensamento melhor. Tem a questão das salas de idades mistas, que também obedece processo fisiológico. Por quê? Porque quando eu vejo a Ariane fazendo alguma coisa, isso me faz querer fazer também. Então, quando eu vejo que ela está fazendo conta, ela já sabe fazer 3 mais 3, 5 mais 5, e ela já entrou na multiplicação, eu também quero. Então, parte de mim é automotivado e eu vou autogerenciar esse processo para chegar onde ela chegou. Então, aí entra a sala de idade mista também. E você tem que ter o treinamento do adulto, né? Que o adulto tem que saber onde interferir e onde não interferir nesse processo. Vou apresentar esse material, vou permitir que ela explore, quando é que ela vai me pedir ajuda, como é que a gente vai desenvolver isso e por que eu vou ter essa conduta? Para não atrapalhar, para ajudar quando precisa, mas também para não atrapalhar todo esse processo que não é só aprender adição, tem muita coisa do socioemocional acontecendo ali também, tá? Então, é muito complexo tratar isso numa escola tradicional? Na minha opinião, não, porque embora exista um processo acontecendo, o resultado, entre aspas, gente, facilita muito a vida de todo mundo. Quando você entra numa sala sênior, por exemplo, que eu tenha 30 crianças lá dentro e 2 adultos.
As famílias chegam e falam: Meu Deus do céu, só 2 adultos? Mas é uma loucura! Como assim? Precisa de mais gente para controlar essas crianças. Daí eu digo: você não precisa controlar nada. Ah, não, não, tem que ter. Gente, uma vez que você estabelece o ciclo, ou que a gente chama normaliza a sala, normaliza no sentido de permite que ela entre no estado normal de comportamento saudável da criança, ela anda sozinha. Mais adulto lá querendo controlar, joga contra, não a favor. Só que, de novo, Cláudio, as famílias acham isso uma loucura. Então, se você chega numa escola muito tradicional, e eu já vi esse processo acontecendo numa que nem era tão tradicional assim, as famílias estavam resistentes a mudar aquilo. E eu lembro a pessoa que estava a cargo da mudança, assim, super insegura, porque eu vou perder metade da minha turma. Os pais não querem a sala de idades mistas, eles não entendem, eles sequer estão abertos a conversar sobre isso. Então, fica do jeito que está. Né? Agora, seria difícil fazer se propõe a fazer? Não, gente, não É muita seria coisa difícil. envolvida, né? Exato, mas tem que partir de uma imposição da escola, de uma escola tradicional sobre as famílias, tem que ser uma coisa feita muito com calma. A escola tem que abraçar a causa, não por uma questão técnico-pedagógica, mas para que as famílias acompanhem e entendam a conduta. Agora eu entendo por que que você fez uma série sobre o tema, porque é muita É coisa muita para ser abordada.